Olá! Regularmente me aparecem comentários tipo esse que me apareceu num vídeo recente, onde uma pessoa chega para mim e fala: eu estou projetando uma obra que vai ser feita por um Zé Cachaça. E aí eu vou projetar, vou abrir o EBL, que eu vou escrever 20 MPa no dimensionamento, mas depois eu vou mandar executar com 25. Tá beleza isso aí? Daí ok, traço. E a resposta é não. Ok, não está ok. Por quê? Porque não é porque quando você abriu o software dizia que o FCK vai de 20 a 50, que o FCK executado na prática vai ficar entre 20 e 50. Ok? Tem muito engenheiro que abre o software e vê, opa, o software está me dizendo que o menor FCK é 20, então é impossível o FCK menor que 20. O que não é verdade. Tá? A primeira questão é que o professor Paulo Basso fez um estudo disso, já falei isso aqui no vídeo de Você Precisa da Obra, mas a questão é ele foi em 13 obras que estavam sendo feitas por traço baseado do pedreiro, ok? Sem controle nenhum de qualidade e tudo mais. E a questão é, dessas 13 obras, apenas uma tinha um FCK maior que 20, tinha um FCK de 22 no corpo de prova, ok? Ele pegou o corpo de prova, testou, uma tinha 22, ok? Das outras obras, 12 das 13 tinham menos que 20, tá? E 6 das 13 tinham menos que 10. Ok? Tá? Então a questão é que se você deixar o pedreiro fazendo de qualquer jeito sem controlar, isso é um risco tipo, de 50% que vai ser um FCK menor que 10. Ok? Tá? E como o FCK tem que ter a segurança dentro do meio dele, tá? Ser tipo 5 MPa que você poderia considerar, porque teve um concreto aí que chegou em 5 MPa. Ok? Tem até vídeo meu por que essas obras não caem, mas que pode acontecer outros problemas. Mas a questão é, se você quer abrir o software, lançar qualquer coisa, mandar para a obra, deixar isso fazer concreto de qualquer jeito, você tem que dimensionar para 5 MPa. Mas o meu software só tem um mínimo de 20. Pois é, porque o software segue a norma, mas os pedreiros não seguem. E você também não está seguindo se você deixar o pedreiro executar a obra. Não existe pedreiro desse traço de concreto. Ok? Então, qual que é a solução? Primeiro, número um, o que ele falou aqui foi o seguinte, esse aluno específico, tá? A calcular para ficar menor, tá? Daí a questão é, até é possível, mas deve você ter que calcular com tipo um 5 MPa, 6 MPa, ok? Tá? E daí a questão é, eu já fiz traço de concreto e sai do corpo de prova, passou de 35 MPa, 38 MPa na verdade, para ser preciso, tá? Mas a questão é, eu usei alguma mágica? Não, eu só fiz um traço concreto adequado e fiscalizei a betoneira. Tá? E a questão é, mas não tem engenheiro. Tá? E a questão é, toda obra precisa de um engenheiro. Que não é opcional o engenheiro estar na obra. Okay? O engenheiro tem que estar na obra, tem que ser só no dia para passar a execução do concreto. Essa questão é essencial, vai gastar um dia, 2 dias lá, execução do concreto, vai, porque essa é a função do engenheiro. Ok? Tá? E a questão é, dá para dimensionar para FCK baixo? Sim, só que daí você tem que dimensionar para FCK de 3, 4 ou 5 MPa só para duas coisas. Número um, só para não passar traço pro executor, tá? Pro digamos que você vai vou poder ir na obra, beleza? Passa o traço, você tem que seguir esse traço aqui, esse tanto de concreto, esse tanto de areia, esse tanto de cimento, tanto areia, tanta brita e esse tanto de água. E se precisar mais água, tem que colocar mais cimento proporcional. Ok? Essa é a regra básica. Então, se era para ser 2 baldes de água, você vai colocar 3 baldes de água, onde era para ser 2 sacos de cimento, tem que colocar 3 sacos de cimento. Essa é a ideia básica. Ok? Ou um saco de cimento, 2 sacos de cimento meio. Entendeu a questão? Tá? Essa é a questão básica. Tá? Então, isso que você tem que fazer. Tá? Porque não é usar um cálculo um pouquinho maior que vai resolver a sua situação. Tá? Porque não existe uma regra de que o FCK mínimo é 20, não é? Okay? O FCK mínimo é o mínimo que eles fizerem de qualquer jeito quando vão medir a água na mangueirada. Ok? E não é difícil executar um concreto correto. O que tem que ser feito? Qual que é o problema? Por que tem tanta obra com FCK baixo? O motivo que tem tanta obra com FCK baixo é porque ninguém falou tem que usar plastificante, ninguém falou o teor de água tem que ser abaixo disso e ninguém falou tem que deixar o concreto batendo por 3 a 4 minutos da betoneira. Ok? E daí a questão é que pro pedreiro é muito mais fácil ele economizar 2 minutos de bater o concreto, deixar só 1 minuto o concreto batendo e jogar um pouco mais de água para misturar mais rápido, do que é esperar 2 minutos a mais e ter um concreto adequado. Ok? Mas por que ele faz isso?
porque ninguém falou para ele que é errado fazer isso, ok? E ele sabe que se jogar um pouco mais de água no concreto, ele vai misturar mais rápido. Ele sabe que o cliente está exportando muito, o cliente quer que gaste pouco cimento. Ele não vai se preocupar mais que o cimento de baixa resistência, colocar pouco cimento, vai ter uma resistência menor, ok? Então aí vem a função do engenheiro, que deve ir na obra fiscalizar, mas se não puder ir na obra mesmo, não tem como, deve passar um traço de concreto com notas específicas falando. Se tiver que colocar mais água, tem que colocar proporcional mais cimento, deixa batendo 3 minutos pelo menos na betoneira, se possível 4, 5 minutos na betoneira, vai demorar um pouco mais, aluga 2 betoneiras, coloca uma betoneira a mais na obra, mas a questão não é para ficar economizando tempo de betoneira, não é para ficar gastando água à toa, tá? E não tem traço de concreto que salva deixar de fazer de qualquer jeito, ok? E a questão o problema que a gente pode ter aqui não é só que a sua estrutura vai cair, não. O problema é a durabilidade da estrutura. Uma estrutura deve ficar muito baixo, daqui 5 anos vai começar a aparecer frustração pesada, vai ter deformação pesada e vai ter vários outros problemas, ok? Então, você vai passar o concreto para a obra, não tem problema ser feito concreto em obra. Como falei, já fiz, vai ficar muito elevado em obra, mas a questão passe o traço, exige ser cumprido e passe as ordens como fazer o traço, que não vai ter esse problema, tá? Mas jamais deixe pedreiro fazer traço de concreto. Pedreiro não sabe dimensionar e FCK de concreto, ok? Se você não sabe, você deveria saber para passar as ordens a ele, ok? Isso você pode estudar já que você é engenheiro, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.